Queridas, esse é nosso primeiro encontro de 2021 do Espaço Mulher e nós desejamos que seja uma tarde muito agradável para nós e que Deus seja exaltado. Todas estão cientes de que estamos gravando e que essa palestra vai ser socializada depois com as outras irmãs. Quero convidá-las a fazer a leitura bíblica. Vamos ler este versículo que nos desafia. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, esse é o versículo desafiador que temos de Jeremias 17, verso 7. E vamos louvar ao Senhor com um solo que estará sendo apresentado pela irmã Berenice, através de um vídeo que ela enviou para nós. Vamos louvar ao Senhor junto com ela. Seu prover sua paz em dias tristes, segurança tu nos dá. Viver, queremos pra te glorificar, tua palavra anunciar e ver os teus feitos em nós e por nós, e com gratidão cantar Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Seu prover sua paz em tristes, segurança tu nos dá. Viver, queremos pra te glorificar, tua palavra anunciar e ver os teus feitos em nós e por nós, e com gratidão cantar Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos
Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que emocionante. Essa música me toca muito. E cantada com esse carinho com que a irmã Berenice expõe, realmente é emocionante. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, pedir e que Deus conserve, né? A irmã Lívia com a internet dela bem firme, né? Para que possamos seguir nessa tarde que está sendo tão gostosa. Deus complete plenamente aquilo que Ele tem para nós nesta tarde. Vou pedir à irmã Graça, mãe da Lívia, para que ore, coloque a sua menina nas mãos do Senhor, para que ela continue sendo um instrumento, continue sendo bênção e que seja um instrumento do Senhor nessa nossa tarde. Ore pela vida da Lívia e para que Deus segure essa live até o final agora. Nós te louvamos, Senhor, por esta tarde. Nós te louvamos pela tua misericórdia nas nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos porque estamos vendo as nossas irmãs e todas elas, Senhor, trazendo dentro de si um agradecimento. Porque até aqui, Senhor, tu tens nos abençoado e cuidado de nós. Nós te pedimos pela Lívia, pela palavra que ela vai nos trazer, que tu em tudo, Senhor, esteja abençoando a sua vida. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Lívia está com a palavra e para trazer para a gente sempre. Vamos orar para ela conseguir ir até o final conosco a partir de agora. Estou fechando meu microfone. Lívia, é contigo. Bem, pessoal, acho que todo mundo, não sei se está todo mundo me ouvindo. Márcia, faz assim, porque eu já não estou me vendo. Então, eu não estou me vendo, mas estou vendo o slide. Pronto. Queria muito estar vendo as irmãs, as meninas, mas eu não... Como eu tive esse probleminha, aqui na cidade a gente está com uma instabilidade na fibra ótica. Já tem uns 15 dias, nada resolve. Por incrível que pareça, eu uso a internet todos os dias para trabalhar, todos os dias tem funcionado de certa forma. Hoje resolveu não funcionar. Não sei se também o tempo aqui está muito ruim, né? Com muita neblina, muita instabilidade, muito raio. Então, eu acho que hoje não funcionou, mas não tem problema. A gente usa tenta de outra forma. O importante é, de alguma forma, levar uma palavra para vocês. Eu também estava com bastante expectativa. Realmente é uma pena não estar podendo ver a carinha de vocês. Estava com muita saudade. Vi minha mãe rapidamente. Quando ela começou a falar, caiu. Eu não vi mais, não vi a avó. Mas que bom que nós podemos estar juntos de alguma forma, né? A tecnologia ela está aí para nos unir, né? Já que nesse momento a gente não pode estar junto, nesse momento de isolamento, que a gente precisa cumprir, por mais chato e desagradável que seja, não poder abraçar, não poder estar junto. Nós precisamos fazer esse tipo de sacrifício para um bem maior, né? Aqui, vocês que as irmãs estão acompanhando a dificuldade aqui que a gente tem passado na cidade, no estado, né, do Amazonas, realmente tem sido bem complicado atravessar esse momento, e não é fácil para quem está tendo que sair, né, para trabalhar, não é fácil para quem não está podendo sair para trabalhar, mas a gente, como o tema mesmo de hoje diz, a gente precisa ter esperança. E a esperança, ela se renova todos os dias, ela precisa se renovar todos os dias. Então, eu gostei muito do tema, já também agradeço muito o convite. Eu estou assim, me sentindo muito honrada, assim, muito privilegiada de poder estar falando com vocês, assim, bem nervosa, não vou mentir, que eu estou bem nervosa. Eu não sei se, pelo fato de vocês me conhecerem, né, mas realmente eu estou nervosa. Então, me desculpem, porque parece que não, mas eu sou uma pessoa tímida. Mas vamos lá. O tema dado foi esperançar para viver os sonhos e os desafios da vida. Para começar, eu adorei, porque eu amo a palavra esperançar. Eu tenho ela num grau enorme na minha vida.
A gente vai falar um pouco de esperança para a gente entender o esperançar, né? Esse verbo, essa classificação de palavra esperança, que é o esperançar. Márcia, pode passar, por favor. E controla a hora. Quando estiver acabando, me avisa. Não me deixa falar muito. Se tiver pergunta ou alguém quiser interromper, pode me dar um sinal, tá? Que eu vou, a gente fala. Se eu estiver falando rápido também, que eu vou ficando nervosa, eu vou falando mais rápido. Mas, rapidinho, o significado da palavra esperança, certo? Esperança é um substantivo feminino, o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É confiança em coisa boa, é fé. A esperança, a palavra esperança, ela está muito ligada à fé, né? Eu acho que nada mais próximo do que a gente vive, né? É a fé no que vai acontecer, é a fé no possível, é a fé, inclusive, no impossível, né? É a segunda das 3 virtudes teologais, ao lado da fé e do amor, no caso da caridade, né? É a esperança, a importância que essa palavra deve ter na vida da gente. Pode passar. Rápido também, eu encontrei alguns significados de esperança que eu achei bem legais também, o sentido, mas é só para acrescentar, no fundo é essa a ideia. A esperança, ela é muito mais, a palavra esperança, ela é muito mais que uma simples palavra, realmente ela é um sentimento. É isso que tem que ficar, a chuva, isso que tem que ficar bem claro aqui para a gente, que realmente a esperança, ela é um sentimento. Pode passar? A palavra esperança, ela vem do latim, eu não vou nem arriscar falar, porque realmente eu não sei. Eu vou tentar, como a gente lê, né? Esperare, que é realmente o sentimento que uma pessoa tem de acreditar na possibilidade do que vai acontecer. É acreditar na possibilidade da realização daquilo que ela deseja. Então, a palavra esperança vem do esperare, que é realmente acreditar no que deseja. Também tem em francês, se eu não falei em latim, em francês também, que eu não vou, né? Nem arriscar. Mas eu achei bem interessante que no francês ela tem a ver com respiração. A gente consegue viver sem respirar? Não tem como. Da mesma forma que a gente não vive sem esperança. É o ar. Ela é o nosso ar. A esperança, ela está ligada. A ideia de esperança em francês eu achei belíssimo, porque realmente é o ar, é a nossa respiração. Faltar esperança, inclusive, não é só faltar a esperança, ela vem como ausência do espírito, é a perda da essência que nos torna humanos. É esperar e é respirar. É maior do que qualquer outro sentimento. Então, a esperança é muito mais que uma emoção, um sentimento, ela é um sinônimo de sonhar. É poético, né? Sinônimo de sonhar, mas é verdade. É o estado emocional positivo, né? Ela tem... É isso que nos impulsiona para os nossos objetivos, que nos impulsiona para a gente interagir com outras pessoas, é o que nos ajuda a levantar pela manhã, é que nos ajuda a deitar à noite e dormir, ou tentar dormir em paz. É a esperança. Ela nos facilita e nos conduz a rotas, a traçar objetivos, nos motiva e nos agencia para obter os objetivos. Não tem outra forma senão a esperança. Do ponto de vista teológico, né, a esperança é uma virtude, né, que nos liga a Deus, que nos liga ao maior da nossa vida, Por isso que lá no início se falou muito que eu falei que a esperança ela está ligada à fé. Não tem como separar as duas coisas, né? A esperança ela significa confiança, perseverança, fé, é confiar que algo bom vai acontecer para a gente, é olhar para o futuro, é enxergar o futuro. Né? Sem a esperança, a gente não enxerga o futuro. Então, a gente vive sem enxergar o futuro? Não tem como. É claro que a gente tem que viver o presente, aprender com o passado, mas é impossível viver sem imaginar o futuro. Né? Então, a esperança ela é ferramenta para a vida. Ela é...
ainda acho que ela é muito mais até que uma ferramenta. Ela é a peça-chave. Ela é a peça-chave para a vida. Pode passar, por favor. Ah, não, volta, já falta. É assim mesmo. Em contrapartida, a falta da esperança, né, ela, além desse significado simbólico, tem uma realidade bem objetiva que nos desprende até dessa poesia que é a esperança. A falta da esperança, ela tem, na verdade, uma rede muito complexa de processos internos que a gente fabrica, né? de situações que a gente passa a viver, inclusive transtornos que a gente passa a viver por conta da falta de esperança. Então, ela leva à exaustão mental, emocional, comportamental. Está cansado de tantas decepções e tristezas acumuladas. A falta de esperança, ela não acontece do nada. Ela não é assim, acordei um dia, não tenho esperança. Não é assim, né? A falta de esperança vem do acúmulo das tristezas, do acúmulo das situações e decepções que a gente vai vivendo e não vai conseguindo, não, a palavra não é nem eliminar, mas não vai conseguindo consertar, não vai conseguindo trabalhar, ressignificar. Então, o acúmulo de tudo isso nos leva à falta de esperança. E, consequentemente, a falta da esperança, que é a nossa peça-chave de vida, tão importante, ela nos leva ao adoecimento também. Pode passar, por favor. Quando alguém... outra questão da falta de esperança tem muito no sentido de quando alguém diz que perdeu o sentido de vida. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, eu espero que não, porque é uma sensação, deve ser uma sensação, acho que da pior sentido, que é perder o sentido de vida, perder o porquê de viver, mas eu não sei se vocês já conviveram com pessoas com esse tipo de sentimento e como é difícil viver isso e escutar isso. Esse sofrimento da falta da esperança. Alguém que sofre emocionalmente sem saber muito bem a razão. Ela acha que tudo está perdido, que nada tem sentido, que nada tem valor. Ela é um veneno. A falta de esperança, ela é um veneno. Não é aquele veneno que a gente toma e vai de uma vez. Ela é um veneno que ela vai definhando a gente, vai enfraquecendo aos poucos e vai nos apagando. Lá, lembra que eu falei que ela é chave para os nossos sonhos, né? Ela é ferramenta de vida, ela é importante para que a gente consiga sonhar. A falta da esperança, ela apaga os nossos sonhos. E da mesma forma que sem respirar a gente não vive, sem sonhos também não. Então, essa camada de decepção permanente, essa baixa de autoestima, essa vulnerabilidade que se vive com a falta de esperança, traz esse apagar dos sonhos. Então, é uma presença complicada de se viver, né? Por isso que as pessoas tendem a perder realmente esse sentido de vida. Pode passar, por favor. A falta de esperança, eu falei de alguns sentimentos, né, que nos leva, mas ela nos leva a sentimentos de tristeza, de amargura, de pessimismo, de desinteresse pelo que antes era tão legal, era tão importante, ou a gente enxergava um sentido naquilo. De repente, a falta da esperança nos leva a sentir esse tipo de coisa, todos esses sentimentos, apatia, né? Perde a graça. Você está ali só sobrevivendo. Você está ali só... como a onda vai levando. Você está ali no mar e está só levando, mas você não está vivendo. A sensação que nos faz respirar e mergulhar é uma armadilha, na verdade. A falta de esperança nos leva a uma armadilha e nos torna muito vulneráveis. Lívia, quer dizer que todo mundo que está nesse sentido nesse momento, às vezes, atravessando um momento complicado, onde está se sentindo desesperançado, está deprimido? Não. Está triste.
existe a diferença grande entre tristeza e depressão, quer dizer, grande, né? Eles são sentimentos parecidos, porém com intensidades muito diferentes. Mas a tristeza, a falta da esperança nos leva inicialmente à tristeza. E se a gente não consegue reverter isso e modificar e ressignificar e nos transformar mesmo, ela pode sim nos levar ao adoecimento psíquico, que é a depressão. Esses sentimentos que eu citei, como eles ainda não, antes de chegar ao adoecimento, são sentimentos que nos levam à tristeza, né? Eles ainda não têm, eles não aparecem no DSM, que é o Manual dos Transtornos Mentais, como uma condição clínica. Por isso que eu falei, não é todo mundo que está com falta de esperança, com sentimento de tristeza, está deprimido, né? Ainda é um processo. Ele ainda não está classificado, mas se a gente não cuida, se a gente não busca ajuda, se a gente não procura esperançar para viver os nossos sonhos e os desafios que a vida nos coloca diariamente, pode sim virar adoecimento, pode sim se transformar em algum transtorno que é muito mais difícil para a gente cuidar. A Organização Mundial de Saúde, cada vez que eu leio esses dados, mais impressionada eu fico com como o nosso mundo está doente, como as pessoas estão adoecidas. A OMS calcula que há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Gente, 100 milhões. É um número tão assustador que eu não consigo deixar de imaginar como o nosso mundo anda sofrido, anda triste, precisando realmente de esperança. Pode passar, por favor. Como eu falei, a falta da esperança ela é uma resposta emocional nossa e também comportamental, porque a gente demonstra com as nossas emoções e também demonstra com... eu não sei se eu caí. Não, caiu não. Ai, que susto. Agora eu fico tensa. Toda vez que some alguma coisa, eu fico, e caí. Voltando, né? Além de ser uma resposta emocional, a gente passa através do nosso comportamento também, né? A gente demonstra a falta de esperança. E, como eu falei, ela precede a depressão, precede o adoecimento psíquico, né? O mundo que vivemos, que a gente vive hoje, é um mundo que não sabe esperar. Tudo é para ontem. Tudo é rápido. Tudo As pessoas não gostam de esperar, os sistemas não gostam de esperar, a gente fica num estado de tensão grande. Eu vivenciando isso agora. Eu ainda estou tensa, não por estar falando com vocês, tensa por não ter conseguido fazer como eu queria, né? Por conta da questão da tecnologia, por conta do problema técnico. Isso é a falta de paciência que a gente vive hoje, né? Tudo é para ontem. E isso força muito da gente, isso pede muito, exige muito da gente. Essa rapidez, ela nos deixa muito mais tensos com as coisas. Uma vida sem esperança também acaba sendo uma vida sem cor. É uma vida sem alegria, é uma vida sem entusiasmo. Uma vida sem cor, sem alegria, sem entusiasmo, não é vida. Não é vida. Pode passar, por favor. Sem esperança, né, a pessoa está sem vigor. Né? Ela não tem vontade. Como eu falei, está apática. Sabe aquele sentimento realmente de que eu estou só deixando a vida me levar. Né? É como se acendesse um sinal amarelo para o adoecimento, um sinal amarelo mesmo para a chegada de uma possível depressão. Então, a desesperança ela é ter deixado, na verdade, deixado passar muitas coisas, deixado vivido muitas tristezas e não ter tido como resolver em tempo. Então, ela é o acúmulo dos nossos sentimentos. Portanto, é muito importante que a gente tente realmente
se livrar da origem do que vem causando essa tristeza, essa apatia, essa amargura, para que a gente possa voltar a viver. Porque viver com todos esses sentimentos realmente não é vida. Pode passar, Márcia, por favor. Isso. E aí o texto que de base, muito bom, por sinal, gostei muito, foi muito bem escrito, pastor Robson Câmara, da Primeira de Macaé. Gostei muito do texto dele. Ele questiona e leva a gente a questionar onde a gente tem colocado a nossa esperança. Onde a gente tem colocado a nossa esperança? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Onde? É um questionamento que a gente precisa fazer para nós mesmos. Quando a gente olha para frente, quando a gente olha para o futuro, para o amanhã, onde que a gente tem colocado nossa esperança? O que a gente está vendo quando a gente olha para o futuro? Os nossos sonhos, as nossas esperanças estão nos valores eternos ou estão em coisas transitórias? A nossa esperança, ela está no ser ou ela está no ter? Hoje, com esse mundo que cobra tanto da gente, cobra tanto ter coisas, ter boas relações, ter boas conexões com o mundo e ser. Tá onde? Né? Ser uma boa pessoa, ser um bom amigo, ser um bom cristão. A nossa vida está... Onde é que a gente tem colocado essa nossa esperança? Qual o significado e propósito que temos com base nas nossas ações, no que a gente faz diariamente, no que a gente vive diariamente? Que legado que a gente tem deixado para os nossos, que a gente vai deixar para os nossos filhos? Que legado a gente vai deixar para os nossos amigos, para as pessoas que nos cercam? Qual a esperança que hoje está no nosso coração? Isso, obrigada. Qual a esperança que está no nosso coração? São perguntas que a gente vai tentando responder ao longo do que a gente se propôs a falar, mas são perguntas que são pessoais, são nossas. Nós precisamos nos fazer. Onde que a gente tem colocado a nossa esperança? É no ter? É no ser? São nas coisas transitórias? É no mundo? É na carreira? É no sucesso que o mundo cobra da gente? Onde que a gente tem colocado? Pode passar. Por favor. Isso. Falsa esperança e esperança errada. Complicado também, né? Voltando à questão do ter e do ser, né? A falsa esperança ou a esperança errada é tão ruim quanto não ter esperança. Por natureza, nós somos seres espirituais, lógico. Nós fomos criados por Deus, nós somos filhos dele. Então, somos, de natureza, seres espirituais. Desde sempre, infelizmente, em alguns momentos da vida, a gente pode colocar erradamente a nossa esperança em coisas e pessoas, né? E quando isso acontece, a gente cria a falsa esperança ou a esperança errada. Não é nos prazeres superficiais, no dinheiro, no que o mundo proporciona para a gente gente deveria colocar a nossa esperança, que as pessoas deveriam colocar a esperança. Isso é uma falsa esperança, é uma esperança errada. Viver a falsa esperança, inclusive religiosa, crendo em falsos deuses, nos levando por falsas inspirações, é tão ruim quanto não ter esperança. É tão ruim quanto a falta dela. Então, viver uma falsa esperança é viver uma vida também errada. Mas aí a gente questiona, né? Como é que a gente vai ter esperança diante de tantos problemas? Diante de perdas, diante dos fracassos, das frustrações, das enfermidades, das crises que se vive, do desemprego, né? Tantas coisas que se teve que abrir mão, das dificuldades econômicas que muitas famílias estão vivendo, do isolamento social, que ainda não, os estudos estão começando agora
né? Mas já temos alguns artigos, alguns estudos falando do quanto que o isolamento social vai ser futuramente prejudicial, né? Emocionalmente prejudicial para os adultos, para as crianças, para os idosos. Não tem, inclusive, para a divisão de classe social. O isolamento vai trazer algumas dificuldades com o futuro muito próximo, infelizmente. Como é que a gente supera a falta de esperança diante de uma pandemia? Né? Uma situação que nossa geração, a anterior à minha e a geração do meu filho, não viveu. Como é que se vive com tantos desafios? Eu separei umas ideias, o pessoal chama de dicas, né? Mas minha colinha. Algumas dicas para enfrentar essa falta de esperança, né, que a gente está vivendo, essa falta de esperança que o mundo vem enfrentando. Não é só você que está vivendo, não sou eu que estou vivendo. O mundo vem enfrentando um momento de muita falta de esperança, né? Algumas dicas para a gente tentar modificar isso e melhorar a nossa vida para que realmente as coisas se tornem mais positivas, né? Como a gente viu. Sem esperança, a gente não vive. Sem esperança, não há vida. Então, como é que a gente modifica isso? Para que a gente possa ter uma vida melhor, né? Primeiro, a gente precisa lembrar dos bons momentos. Eu sei que, mesmo diante de tantas dificuldades, a tendência é a gente enxergar tudo ruim. Tudo fica nebuloso. Parece que é uma neblina que toma conta da vida da gente, né? Mas a gente precisa parar, respirar, mesmo no meio da turbulência, e tentar realmente se lembrar dos bons momentos da vida, né? Momentos onde a gente se sentiu feliz. Todo mundo teve algum momento de felicidade. Então, a gente precisa trazer à memória, de novo, esses momentos felizes, né? Tudo que a gente sentiu. Confiar que a gente vai ser capaz de viver e sentir novamente isso. Por mais difícil que seja o momento que a gente está enfrentando, é um momento. Eu sempre digo que não é uma vida ruim, são momentos ruins, e eles vão passar. Eu não tenho dúvida que eles vão passar, né? Entender o que a gente sente, nomear, é importante também, tentar nomear o sentimento. Eu estou vivendo o quê? É uma tristeza? É uma falta de esperança? É uma amargura? O que eu estou sentindo? Porque o sentimento é difícil a gente mensurar. Como é que a gente mensura um sentimento? Não tem como. É grande demais. Então, para que a gente torne mais prático, a gente precisa tentar dar um nome. Então, o que eu estou vivendo? Que tristeza é essa? Né? Não confiar os pensamentos que eu estou tendo só nesse momento, porque é só um momento. E ele vai passar. Por mais difícil que seja, por mais frustrado, triste e decepcionada que eu possa estar, ele vai passar. É um estado. Ele não é permanente. É só um momento. Pode passar, por favor? Quando a desesperança ela bater, quando aquele sentimento bater, pensar, esse sentimento ele não é meu. Ele é desse momento que eu estou vivendo. As coisas não são tão graves quanto a minha mente está me levando a crer. Lembra que eu falei? A tendência é ficar tudo assim, meio nebuloso, meio sem enxergar além, né? Então, entender que a minha mente, a minha cabeça está me levando para isso. E eu parar, respirar, não é um momento de uma vida inteira. É um recorte da minha vida, é um pedacinho. Esse pedacinho vai passar. Lembrar também que nós somos capazes de superar. Nós temos essa capacidade de superação. Entender que a vida não é estável, ela é instável. São circunstâncias, muda todo dia, a todo instante a gente percebe que as coisas não são como elas deveriam ser,
né? Assim, os problemas aparecem, desaparecem, surgem outros. Gente, isso faz parte do nosso dia a dia, concordam? A gente amanhece, tem dia que está tudo bem, amanheceu, está tudo ótimo. Ao longo do dia, da nossa vivência, as coisas vão acontecendo. Faz parte, é a vida, é o movimento que a vida tem. Então, esses momentos de calmaria, de tempestade, a gente vai respirando, atravessando, confiando que vai passar, né? Seguir as mesmas rotinas que a gente vive, seguir os mesmos caminhos, muitas vezes também não nos ajuda. Se a gente percebe que aquela situação que a gente está vivendo, né, ela não está indo como a gente gostaria, é a hora de parar, respirar. O que está acontecendo? Como é que eu saio dessa situação? Procurar enxergar fora, né? E se a gente não consegue, como é que a gente faz? A gente busca ajuda. A gente pede ajuda. Confiar, muitas vezes, também nos nãos. Eu estava pensando esses dias sobre os nãos que a gente ganha na vida. E que, às vezes, a gente fica tão chateado com o não. Como a gente fica triste, né? Poxa, eu queria tanto, e vem o não. Não. Muitas vezes, esses nãos são os livramentos de males ainda maiores. Então, um não pode ser tudo aquilo que a gente precisava naquele momento. É frustrante, é difícil, mas quando o tempo passa um pouquinho, quantos nãos a gente recebeu e a gente pôde depois olhar e ver, realmente não era para ser. Realmente foi um livramento. Esse não foi um livramento de Deus para mim naquele momento. Eu queria tanto aquilo, não aconteceu e não era para ser mesmo. O viver com esperança realmente é a gente olhar para o futuro, né? Imaginar um futuro melhor. Mas eu falei lá no início, a gente precisa olhar para o passado também com prudência. Olhar porque ele foi fonte de aprendizado também, né? Olhar que as adversidades que a gente viveu, as dificuldades que vivemos no passado, também foram importantes para que a gente pudesse aprender, pudesse viver melhor, né, no futuro. Acontecimentos que muitas vezes nos deixaram muito tristes ou decepcionados com pessoas, com situações, podem servir também e servem de aprendizado. Então, ajuda muito melhorar nesse estado, criar hábitos novos, né? Inovar, criar novos. Eu acho que agora já aparece. Passa mais um, por favor. Isso, seguir. Agora passa mais um. Pronto. Ajuda muito se a gente colocar também novos hábitos em prática. Não sei se as irmãs já pensaram nisso, mas dá um novo sentido para as coisas, para os momentos, para essa falta de... Quando a gente está muito desesperançado, parar e pensar que novo sentido eu posso dar para isso? Me conectar com novas realidades, me conectar com o outro. Olhar para a realidade do outro também. Às vezes a gente pensa que está sozinho naquela situação e alguém do lado está vivendo uma situação muito parecida e a gente está ali achando que só a gente está naquele sofrimento, sozinho, isolado, e tem alguém do nosso lado também vivendo aquele momento. Fazer algo pelo outro, oferecer um novo ânimo a alguém, também tem uma ação terapêutica. Tem uma ação de nos ajudar a superar o nosso momento ajudando o outro. Né? Inovar, iniciar projetos novos, fazer algo pelo outro, procurar algo que dê significado para o que a gente vive, dê significado para a vida da gente. Ajuda muito. E, principalmente, procurar ajuda especializada. Né? Procurar os profissionais de saúde mental quando a gente não consegue se encontrar, quando a gente não consegue achar um caminho para sair desse momento de desesperança. Tentei, procurei
ressignificar as coisas, mas eu não consigo. Eu não estou conseguindo sozinho. Então, procurar ajuda é importante, é necessário, e lembrar sempre que não existe mal incurável ou eterno. As coisas, elas têm um fim. Então, eu sempre falo também, não tem tempestade que não acabe, né? Por mais que a gente ache que não vai passar, vai passar, a tempestade vai acalmar e a gente vai sair muito melhor das situações. Pode passar, por favor? Como é que eu previno? Né? Recuperar a esperança, ela é prevenção. Ela é prevenção para o adoecimento. Então, antes que eu adoeça, antes que eu entre tão fundo nessa armadilha que a desesperança traz para a gente precisa tentar a prevenção, né? A falta de esperança, ela vem e vai. Como eu falei, né? A gente não está todo dia super feliz. Tem dia que a gente está mais triste, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste. Tem momentos de felicidade, momentos de tristeza. Então, a esperança, ela vem e vai, né? Alguns estudos afirmam para a gente que a esperança costuma estar vinculada até mesmo à personalidade. Tem pessoas mais pessimistas, pessoas que enxergam, às vezes, a coisa como mais difícil, enquanto outras pessoas são muito mais otimistas. Então, vai variando conforme cada um vê a vida, né? Cada fase da nossa vida, ela tem desafios, tem sonhos que a gente precisa acalentar, né? Então, não existe o sentimento da esperança, da desesperança para sempre, nem da esperança sempre. Ela vai e vem. É super importante compreender que a vida continua repleta de desafios, repleta de sonhos. Compreender que cada desafio ele vem para nos ensinar. A igreja, chegando agora no ponto importante para a gente, ela tem um papel fundamental, um papel muito importante no fortalecimento da esperança. Ela é a nossa comunidade. Nós devemos ser comunidade. A gente precisa ser um grupo. Quando a gente vê esse grupo de irmãs tão ansiosas para estarem juntas novamente, a alegria de uma olhar para a carinha da outra, né? Depois de tanto tempo sem se encontrar, muitas não estão se vendo, outras às vezes moram próximo, acabam se encontrando, conseguiram ir algumas vezes à igreja, mas a igreja ela tem um papel muito importante no fortalecimento da esperança. Mulheres e homens de Deus vivem pela esperança. A gente precisa confiar em Deus e saber que, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os riscos que a vida nos oferece, com essa instabilidade, nós temos um Criador que nos cuida, que olha por nós e que está ali, de braços abertos, nos aguardando, nos esperando que a gente peça ajuda, né? Esperando que a gente se coloque mesmo na posição de ser cuidado por Ele e ser cuidado por quem Ele permite que cuide de nós, né? Todos nós temos essa possibilidade de chegar e nos colocar diante de Deus e pedir essa ajuda. É uma obrigação fazer uso desse recurso que é nosso principal recurso, é a nossa fé, é colocar de novo a nossa fé aonde ela deve estar. A pergunta anterior, onde é que eu estou colocando a minha esperança? Aonde que eu coloco a minha fé? A grande diferença de nossa e para as pessoas que não têm o recurso e o apoio que nós temos, que é a fé, que é saber que nós temos um Criador que olha por nós e que cuida de nós. Então, cada período da nossa existência exige esse esperançar, né? A esperança se renovando através do esperançar. Pode passar, por favor. Mas o que é danado do esperançar, né? Já que a gente já entendeu mais ou menos que esperança está muito ligada à fé, né? Ao sonhar, ao imaginar, ao querer
crescer, a olhar para frente, ao ter um sentido de futuro, o que é o danado esperançar? Tem um significado no dicionário, que é ocasionar ou possuir esperança. Eu gosto mais do significado que vem agora. Pode passar. Eu vou trazer minha colinha para perto, porque na tela do telefone ficou bem longe. Mesmo de óculos não ajuda. Então, eu vou ler aqui na minha colinha de perto. Eu gosto muito dessa definição de esperançar. É uma definição que foi dada pelo mestre, um grande educador, que foi Paulo Freire, que ele diz que é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir, é ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade, é a nossa fé ativa nas obras. A esperança é a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Por isso, é muito diferente de esperar. Temos mesmo que esperançar. É a esperança renovada. É ter a esperança ativa. É não esperar acontecer. É a gente se colocar na condição de eu vou melhorar, eu vou atrás de uma saída, eu não estou enxergando, eu não estou conseguindo uma saída, eu vou buscar ajuda. É esperançar, é estar ativo, buscando uma forma de sair dessa desesperança. Pode passar, por favor. Então, só para reforçar e finalizando, a desesperança é aquela inquilina chata, inconveniente, incômoda, que visita a gente sem ter convidado. Sabe aquela visita que chega quando a gente está com a casa bagunçada? Aquela visita que chega quando a gente não tem aquele lanche maravilhoso que a gente gostaria de servir? Aquela visita quando a gente está no meio da faxina? A desesperança chega assim. Como eu falei, ela não chega de repente, ela vem chegando. Ela é o acúmulo de momentos e situações que a gente foi vivendo e não foi resolvendo, não foi cuidando, foi deixando para lá. Vai acumulando. Até um momento em que a gente não está mais enxergando nada de positivo. Né? A esperança, a desesperança, ela acontece assim. Mas nós somos um povo pautado na esperança, ou deveríamos ser. Deveríamos ser um povo pautado na esperança. Esperança porque a gente sabe que, além das coisas do mundo, nós temos as promessas de Deus e a plenitude que a salvação nos traz. Né? A esperança, ela é uma necessidade humana, ela é nosso sentido de vida. Sem ela, a gente surgem as dúvidas, os medos, a ansiedade, fatores relacionados à depressão, ao adoecimento. Né? A esperança, ela está relacionada a isso. E a desesperança. A esperança, ela é uma arma preciosíssima. Para concluir, quando a gente se encontra nessa prisão que é a falta de esperança, a gente precisa procurar alternativas para nos transportar para novos ares, nos transportar para novos caminhos. Né? Pode passar, por favor. Reforçando mais uma vez que procurar ajuda profissional é sempre importante. Né? Precisamos impulsionar essa busca de melhoria sempre, né? Novas perspectivas, novas formas de olhar a vida, de buscar novos caminhos, né? Novas formas de ajudar o outro para nos ajudar também, né? E procurar a ajuda que a gente tanto precisa. Pode passar? Saúde emocional é uma bênção, a gente não pode esquecer isso. Ela é uma bênção. Uma vida sem esperança é uma vida triste, é uma vida que a gente não quer ter, é uma vida sem alegria, é uma vida tomada por um peso que é insuportável. Ter esperança é essencial para a vida, né? Mais uma vez, a vida de ninguém é só felicidade. A gente não pode se cobrar isso, né? Isso não ajuda. Cobrar só que a gente tem que estar feliz o tempo todo, porque é impossível. A gente vive a vida real, né? Então,
todos nós temos esses dois aspectos dentro da gente. Momentos bons e momentos ruins. A gente precisa equilibrar esses momentos. Então, fazer psicoterapia quando necessário, né, procurar essa ajuda é importante. E saber, pode passar, que há basicamente três tipos de pessoas no mundo. 3 tipos. Pessoas sem esperança nenhuma, pessoas com a esperança errada e pessoas com a esperança certa. A gente precisa saber em que grupo que a gente está. Se a gente está no grupo de sem esperança nenhuma, a gente está precisando de ajuda. A gente precisa encontrar o caminho, nos cercar de pessoas que nos ajudem, para que esse sentimento não piore, não aumente, para que a gente possa sair desse grupo. Esse grupo não é bom. Esperança errada ou esperança falsa também não é bom, também não é legal. A gente precisa entender e enxergar aonde vai estar a nossa esperança. E, principalmente, estar no grupo da esperança certa. Estar no grupo que olha para o futuro, que enxerga que sem esperança não tem vida, sem esperança a gente não consegue olhar para o futuro. Certo? Finalizando, eu não sei quanto tempo que eu levei, eu não estou conseguindo ver vocês, mas, Márcia, me corta aí, pode passar. Eu só queria deixar, passa esse, por favor, que eu não consegui botar o link certo. E agora eu estou me vendo, mas, finalizando, esperançar para viver sonhos e desafios da vida é uma necessidade. Esperançar é não esperar, é agir, é procurar caminhos, procurar novas possibilidades, certo? Márcia, pode abrir o microfone. Muito bem. Meninas, podem abrir seus microfones. Quem quiser voltar aí com a sua telinha. Tanto. Tem que ser uma por vez para fazer a pergunta, certo? Então, quem quiser... minha câmera também está fechada. Quem quiser faz assim, a gente olha, vê quem e dá a palavra para você fazer a pergunta. Berenice. Eu escrevi aí no chat, mas acho que você não recebeu. Ainda não. Parabéns pela palestra, Lívia, foi muito boa, excelente, num momento tão difícil que a gente está vivendo agora. Mas como lidar com pessoas pessimistas, pessoas que não têm esperança? Como lidar com essas pessoas? Olha, pessoalmente, conviver sem esperança, pessimista, para quem convive, para ele, não tenha dúvida que para o pessimista é muito difícil ser pessimista, mas para quem convive é difícil. É desgastante emocionalmente, é pesado. Como lidar? Bem, os dois precisam de ajuda. O pessimista, primeiro, existem transtornos, existe o pessimista, sentimento, né? Que é aquele momento, no momento eu estou mais pessimista, tem momentos que eu estou mais otimista. E existe quem tem um transtorno, uma distimia, que é pessimista. E esse precisa de apoio e de ajuda profissional. Você sozinha não vai lidar com ele de forma muito saudável, ou pelo menos assim, não vai conseguir progredir muito com isso, sem um apoio profissional. Inclusive, não é só a psicoterapia, a psiquiatria precisa entrar também. A gente, infelizmente, tem uma ideia muito errada, ainda muito antiga, muito ultrapassada, de que procurar ajuda psiquiátrica é coisa para doido. Não é. Procurar ajuda psiquiátrica é melhoria da nossa qualidade de vida e melhoria da qualidade de vida do outro. Então, provavelmente, sozinha, você não vai conseguir lidar. Precisa realmente de apoio profissional. Como convencer essa pessoa a ir procurar apoio profissional? Porque, primeiramente, é difícil, né? A pessoa, às vezes, ela não quer.
é conversa, paciência e calma. Não tem outra forma. Não dá para levar arrastado. A gente sabe muito bem que nenhum tratamento de nada funciona se a pessoa não aderir a ele, né? Se você tem, sei lá, diabetes, e você não cuida da sua alimentação, não cuida da sua saúde, não toma o remédio, não adianta. Da mesma forma que a saúde emocional. Se você não toma consciência daquela situação e não busca ajuda, e não quer essa ajuda, não adianta. Então, infelizmente, não tem uma forma de receita de bolo, né, para lidar. Faz isso. É paciência, é calma, é realmente conversar. É um trabalho de formiguinha, todos os dias, tentando que essa pessoa se enxergue daquela forma e que ela perceba que ela precisa de ajuda. Tá bom. Mais uma pergunta? Queria fazer uma pergunta, pode ser? Tá ouvindo? Para que eu saiba Sim, Léa. responder. Procuro a resposta e mando depois. Tá bom. Eu faço um longo tratamento já por causa de síndrome do pânico e depressão. Só que quando chegou o ano passado, no final do ano passado, quando eu estava para ganhar uma alta da psicologia, né? Porque eu já fiz várias vezes, já ganhei alta e já retornei várias vezes também. E na consulta da psiquiatria, ele me perguntou se eu tinha consciência do que eu tinha. E eu fui falar sobre a depressão e a síndrome, né, do pânico. Aí ele falou, e mais alguma coisa? E eu falei, só. E contente, porque em dezembro eu estaria tendo uma alta. E o médico, ele falou assim, Léia, você não vai ganhar alta agora, porque ao longo do tempo você acabou desenvolvendo uma síndrome. E aí agora eu vou ter que cuidar dessa síndrome que eu adquiri devido aos sentimentos que eu tinha. E é uma coisa assim que conforme ele ia descrevendo, eu não vou dizer aqui, depois eu posso até passar para você o CID que eu tenho, né, de diagnóstico, mas é assim, é a Léia, que fala compulsivamente, não deixa o outro falar, tem uma necessidade de estar rodeada com pessoas, não quer ficar sozinha, mas não é a depressão e nem é a síndrome. Não é a depressão e também não é o síndrome do pânico, mas sim a síndrome que eu desenvolvi. E aí, se você puder falar só um pouquinho dessa questão, a necessidade de ir correndo cuidar, entendeu? Para não deixar você adquirir outra coisa que eu não fazia ideia que eu tinha adquirido. Quando a gente não cuida, quando a gente acumula uma coisa só, a gente começa com uma coisa. Aí eu não cuido dessa coisa. Vai gerando outra, vai gerando outra, vai gerando outra. Deixa eu tentar uma coisa prática. Não, claro, é um exemplo, não estou igualando, tá? Nunca, não é isso, mas um exemplo. No dia a dia nosso de dona de casa, tá? Se você... não, hoje eu vou limpar a casa, vou fazer uma faxina. Ah, estou muito cansada, não vou fazer hoje não, vou fazer amanhã. Quer dizer, hoje estava sujo, amanhã vai estar como? Mas, não vou fazer amanhã, não, estou muito cansada, vou fazer semana que vem. Gente, a casa não vai estar do mesmo jeito, né?
nossos sentimentos, a nossa saúde mental funciona basicamente assim. Você não cuida de uma coisa, você vai gerando outras coisas. Porque nossa saúde mental, ela funciona para compensar. Uma coisa vai compensando a outra. Eu não estou bem hoje, eu vou buscar uma coisa para compensar. Para o que vai trazer calma para mim? Ah, isso aqui. Só que isso aqui desregula, desequilibra outra coisa. Você falou que fala compulsivamente, que quer estar perto das pessoas. Isso é a sua necessidade, vem muito da questão da síndrome do pânico, né? Que a pessoa não quer estar só, não é que não quer, não consegue estar só, né? É mais forte do que a pessoa, né? Então, isso já é um desequilíbrio. Você já está descompensando uma outra coisa. E de tanto você forçar é igual elástico. Forçou, ele não aguenta, ele arrebenta. Ele vai esgarçando e arrebentando. Quanto mais tempo a gente demora para cuidar de uma coisa, ela se transforma em uma, duas, três. É muito mais fácil, gente, cuidar de uma do que deixar acumular aquele sentimento, deixar acumular aquela sensação, não se dá conta de que aquilo não está lhe fazendo bem. É muito pior você deixar acumular o tratamento. Por exemplo, você falou ia ganhar alta. Ele percebeu que ainda não estava bom. Será que se você tivesse procurado há um tempo atrás, já não teria conseguido a alta? Pode ser. Entenda, não foi desleixo. Quando a gente não procura, não é por desleixo, é por falta de força, de condição. Muitas vezes, a gente precisa que o outro que está do nosso lado nos ajude, nos levante. Eu lembro que acho que até numa palavra que eu dei à igreja, acho que no Setembro Amarelo, eu falei, a gente olha para o outro e está vendo ele se afundar e prefere dizer, às vezes, que é falta de Deus do que chegar do lado e perguntar: você quer ajuda? Qual ajuda que você precisa? Você quer que eu vá com você? Às vezes a pessoa até quer ir, ela não consegue ir só. Então, a gente também, não só quem está sofrendo, mas quem está do lado, não se coloca junto, não dá o apoio que o outro precisa. Se ofereça para ir junto, ofereça uma forma de ajudar, liga. Você quer que eu ligue para marcar? Você quer que eu pegue na sua mão e vá junto com você? Então, não cuidar de uma coisa faz só ela crescer. Então, é urgente. Por isso é tão importante a gente entender que procurar ajuda profissional não é falta de Deus, não é falta de coragem, não é covardia. Pelo contrário, quando a gente consegue procurar ajuda, é coragem. Eu só tenho que lhe parabenizar pela sua coragem, porque não é todo mundo que consegue. Então, quem consegue procurar ajuda é uma pessoa extremamente corajosa, que viu que naquele momento ela não conseguia mais caminhar sozinha. Ela precisava do apoio. Então, a gente precisa entender que cuidar da saúde mental ela é tão importante quanto ir ao médico para cuidar da diabetes, ir ao médico para cuidar de um problema de pele. Ela é tão importante e necessária quanto. Espero que eu tenha respondido, que eu tenha ajudado, que eu incentive as pessoas cada vez mais a entender que é importante, entender que é necessário, que a gente é humano, que a gente precisa de ajuda e que não é errado, não é feio pedir ajuda. Eliane, sua pergunta. Lívia, essa falta de esperança e às vezes essas coisas que a gente às vezes acontece assim de a gente entrar em depressão, pode vir também da nossa infância. Eu sempre fui uma pessoa que eu melhorei muito. Eu sempre sofria antes da coisa acontecer e depois sofria se a coisa acontecesse, se ela não acontecesse, eu sofria também, entendeu? E eu sou um tipo de pessoa que, quando eu tenho um problema, eu não consigo resolver ele. Eu fico muito nervosa, sabe? Eu não consigo. Eu começo a... que todo mundo tem um problema para resolver, né? Seja ela no trabalho, mas eu não tenho a iniciativa de querer. E eu acabo ficando nervosa. E com esse meu nervoso, eu não consigo resolver.
A minha irmã, mudando, né, de outro assunto, ela, ela teve esquizofrenia. E foi... o médico falou para ela que ela tem isso desde há tempos atrás. E florou quando minha mãe faleceu, sabe? Quando ela ficou no hospital com a minha mãe, né? Ela ficou lá, e o hospital é um ambiente muito ruim, né? E o médico falou que não foi naquele momento. Isso dela já existia há muito tempo, entendeu? E às vezes a nossa infância também, a gente vem às vezes de uma infância que às vezes lá na frente, às vezes para nossos pais não prestar atenção, sabe? Não, vamos falar assim, por ignorância, não é ignorância de ser burro, não. Deles não ter aquela... Às vezes não vai lá para cuidar, também não tem condições, entendeu? E é isso que eu queria falar, entendeu? Que, assim, como é que... Freud diz muito, a psicanálise diz, outras linhas também da psicologia falam, o que a gente vive na infância não fica na infância. Se não for corretamente cuidado, acolhido, tratado, a gente arrasta para a vida. E algumas situações, são tão difíceis, tão pesadas, que a gente arrasta para a vida e vai atropelando e virando uma bola de neve, e crescendo, e virando transtornos. Quando eu falo virar transtorno, não é que é passe de mágica, não. O médico está certo, ela não aconteceu ali no hospital. Já existia. O hospital, ele foi o gatilho, de repente, né? Eu não posso nem falar com tanta propriedade, porque eu não tenho mais detalhes, mas a gente vive, às vezes, situações que são gatilhos para a coisa sair. Perda, situações de violência, situações de uma decepção muito grande, isso tudo vira um gatilho. Então, a infância mal cuidada, uma infância que não houve de afastamento, de não acolhimento daquela criança, geram sentimentos que vão crescendo e se arrastando ao longo da vida e piorando. Qual a solução? Procurar ajuda. Você se vê na situação de paralisar diante de um problema, de uma situação te deixar tão tensa que paralisa, não sei resolver, não consigo. Primeiro, você não é a única, você não está sozinha, outras pessoas vivem essa situação. Como é que a gente sai delas? Buscando ajuda. Procurando ajuda profissional para tentar entender e procurar recursos, estratégias, porque o que o profissional da saúde mental vai fazer? Ele não vai te trazer a solução num pacotinho. Muitas vezes não tem uma solução. Mas tem um remédio, essa coisa que é ótimo. Eu não sou contra a medicação, não, pelo contrário, ela é apoio necessário. Mas ele vai te ajudar a encontrar estratégias para lidar com a sua situação, para lidar com essa paralisia que você sente no momento de ansiedade, no momento de aflição. Então, a ajuda profissional vem não para te dar uma solução pronta, ela vem para lhe ajudar e trabalhar junto com você uma estratégia, porque ela é a sua estratégia não vai ser a mesma que a minha. A maneira como você vai lidar com o seu problema, de repente, não é a mesma maneira que eu vou lidar. Então, cada um tem uma forma, e o profissional ajuda a encontrar essa forma, ajuda a caminhar com você e encontrar estratégias para lidar com essas dificuldades. Se não temos mais perguntas, a minha pergunta, na verdade, foi respondida na palavra aqui da Lívia, que estava vinculado a como diferenciar desesperança de depressão. E aí, no próprio decorrer da fala dela, ela trouxe essa luz para a minha resposta. Desesperança é um sentimento que, se a gente não cuidar, realmente, ela vai nos levar, pode sim nos levar à depressão. Ela não é a depressão ainda, mas ela é aquele sinal, sabe o amarelo?
Verde, vermelho, amarelo. O amarelo é aquele assim, opa, se eu não cuidar, o negócio pode ficar perigoso. Então, a gente tem aí as falas, né? E observamos algumas dicas bem interessantes para cuidarmos de nós e cuidarmos dos nossos queridos, né? Pessoas que estão ao nosso redor, em especial nesse tempo de distanciamento. Quando ligar para uma das nossas irmãs, perceber que ela está com um discurso de muito desesperança, por isso que eu faço tanta questão, gente, vamos entrar na live, vamos fazer, vamos participar, vamos né? Eu realmente, assim, estou muito feliz, e uma Carmelita foi assim, um bálsamo para a minha vida hoje, quando ela falou, eu quero entrar, e ela realmente se esforçou por estar conosco. Então, a gente tem esse grande desafio, né? Já estamos caminhando para o nosso final, mas acho que eu vi o dedinho da Leia. Leia, pergunta aí. Eu só quero aproveitar esse momento e agradecer uma pessoa que está aí no grupo, que é a Rízia. A Rízia foi uma companheira muito grande para mim, e ela chegou até a fazer um curso comigo de flores para eu estar fazendo terapia, né? E, nossa, a Rízia foi assim uma minha companheira, muito boa. Agradeço. Olhar para o outro. É muito importante. Precisa aprender a olhar para o outro. A gente não pode desaprender disso nunca. Olhar para o outro. Ah, mas eu não estou podendo ir ver. Não tem problema. Pega o telefone e liga. Todo mundo tem telefone, um celular, um sinal de fumaça, manda uma carta. Mas a gente precisa de presente na vida das pessoas. A gente não pode achar que está tudo bem porque a pessoa não nos ligou. Sentiu falta, liga, o que a Márcia falou, vai lá, entra, ela pede, vamos entrar na live, vamos para a gente se ver. Se nesse momento está podendo ir para o outro, abraçar o outro, que faz tanto falta, como faz falta o abraço. Mas se nesse momento não está dando, liga para o outro, procura o outro, acompanha. Ser presente na vida da outra pessoa é ser presente mesmo. Presença, não é fingir que está presente, é ser presença. Mesmo se não puder estar junto. A gente pode ser presença na vida da outra pessoa e não precisa ser uma presença física. Pode ser por um telefonema, pode ser por uma mensagem. A pessoa não respondeu, vai atrás, liga, telefone, mas a gente tem que ter presença na vida do outro. Isso é amor. Márcia Cabral ia fazer pergunta? Não? Eu queria falar um negócio aqui. Palmas Meu cachorro. Eliane. Falar aqui, pode? Fala, Eliane. É tão bom quando uma pessoa olha para você e percebe o que você está sentindo. Há um tempo atrás, eu cheguei na igreja, eu não estava me sentindo bem. E a pessoa foi a Tânia. Quando ela olhou para mim, ela percebeu como eu estava. Ela virou para mim e falou assim, Eliane, o que está acontecendo com você? Porque o teu semblante não é o mesmo que você fica. Você está com semblante diferente. Ela, na mesma hora, lá no cantinho da igreja, me pegou e fez uma oração comigo. Eu não esqueço nunca disso. Como é importante a pessoa olhar para você e ver o teu semblante. Muitas pessoas não olham para você para ver o seu semblante. Todas elas passam por você correndo, despercebida, sem saber o que você está sentindo. E naquele momento, eu não esqueço disso. Eu sou muito grata também pela Tânia, dela ter olhado para mim e ter visto o meu semblante. Rízia, a sua fala. Num algum momento durante a palavra, foi uma conversa, em alguns momentos eu dei uma perdida, porque
olha, é horrível a gente planejar uma coisa e ela não acontecer. Mas, enfim, a Eliane falou uma coisa e me reportei ao que eu tinha falado antes. A pressa da vida não ajuda a gente a olhar o outro. O mundo exige da gente uma velocidade desumana, mas está na mão da gente modificar isso. O mundo está exigindo, ok, claro, a gente precisa se adequar a muitas coisas, com certeza. A gente vive no mundo, a gente está no mundo, a gente precisa se adequar, mas a gente também tem o poder de falar, opa, vamos parar, porque eu tenho que olhar para o meu irmão, eu tenho que perceber o que está acontecendo. Essa coisa do fast food de sentimento não dá. Fast food é do McDonald's. Chegou, pediu sanduíche e saiu. Sem convivência com as pessoas não pode ser dessa forma. A gente precisa olhar para o outro. A gente passa correndo pelas pessoas, a gente passa correndo pela vida, não dá. Isso exige do outro muito e exige da gente muito. Não dá para ser fast food com sentimento. A gente precisa olhar. Uma pessoa olhou para ela e viu que ela não estava bem. Precisam ser olhadas e percebidas, e a gente passa por elas e nem vê. Rízia? É muito gratificante, né? A gente conhecer o nosso irmão, né? Conhecer, às vezes, sem querer, uma palavra, você modifica a vida, né? É muito gratificante, né? E que nós possamos, assim, entender as nossas irmãs, né? E juntas venceremos. Não tem outra forma. Sozinhos, a gente não consegue. Nós somos seres sociais. A gente não é uma ilha. A gente não vive só. A gente precisa dar a mão e precisa do outro. Não dá para viver sozinho, porque a gente não é autossuficiente. E deve ser horrível ser autossuficiente. É tão bom ter alguém do nosso lado para dar a mão, para a gente dar a mão e para nos dar a mão. Realmente, sozinhos, a gente não chega a canto nenhum. A gente só vai vencer a desesperança se a gente estiver junto, se a gente caminhar junto, se a gente olhar para o outro, se a gente der as mãos. Aí sim, a gente vai começar a esperançar a vida. Nosso carinho, nossa gratidão para a Lívia. Muito, muito obrigada pela tua presença, pelo esforço. Imaginei assim, sua angústia quando caía e levantava, caía, entrava. Gente... Olha, eu vou dizer que eu só consegui relaxar agora, na hora da pergunta, porque eu tinha uma necessidade de interação incrível. E não ver... foi uma reconstrução rápida aqui que vocês não têm noção. Mas assim, muito obrigada. Não foi realmente de tudo o que eu queria trazer, mas eu espero que alguma coisa tenha ficado. Mas que, assim, muito obrigada pela oportunidade. Eu tenho um carinho imenso pelas irmãs. Muita saudade. Essa distância daqui leva o meu coração aí para vocês todos os domingos. Assisto o culto, é uma alegria. Então, assim, realmente eu sinto muita falta. Tem irmãs aí que eu tive um contato maior e que realmente são muito especiais para mim. Elas sabem disso. Mas eu amo vocês e, assim, sinto muita saudade mesmo. Um beijo aqui do povo de casa, que pediram para dar também. Um beijo do pessoal aqui de casa e que, assim que puder, a gente vai estar junto de novo. Então, no chat tem os parabéns para... Né, tem gente reconhecendo aí que foi muito bom. No meu zap aqui, gente dizendo, eu preciso sair, mas foi excelente, foi muito bom. Então, a gente realmente foi né, muito... Essa interação, essa fala, trazer um texto e dar vida ao texto. Foi isso que você fez. O texto está lá, a gente podia ler a revista, mas é diferente quando Deus usa alguém e dá vida ao texto, né? Eu leio as mensagens do pastor Elias todas antes para eu poder preparar a mensagem infantil. E eu sempre, quando eu ouço ele pregando, é outra mensagem, é um outro dinamismo, porque é a vida que dá palavras ao texto, né? Então, muito obrigada, né? Deus abençoe a sua vida. Meninas, vamos seguir firmes e fortes. Em breve, Deus vai nos permitir
estar no presencial, mas enquanto isso, vamos botar gás nesse virtual aqui, porque é um espaço nosso e a gente vai potencializar ele. Conto com vocês. Não deixem de se ver. Beijo para todos. Tânia, fala oi aí, que estava todo mundo querendo te ver. Oi! Oi, minha gente. Que bom falar com vocês. Estão me escutando? Que bom. Eu entrei um pouquinho atrasada. Eu estava lá na casa do Zanon. Essa foi uma semana de muita turbulência, vocês sabem. Foi de altos e baixos. Mas eu quero agradecer vocês, porque esse carinho, à distância, me sustentou. Me sustentou muito. Eu não pensei que eu fosse capaz de sentir tanto carinho e tanto amor de vocês como eu senti essa semana. Meu filho está fora de perigo, está em casa, né? A gente está se cuidando muito, porque a contaminação é séria. Então, nós estamos muito felizes e eu quero agradecer a todas pela oração, pelas palavras amigas que me ajudaram muito. Gente, tem 2 visitantes antes da gente desligar. Rise, abre seu microfone e apresenta a sua visitante. Ai, vou dar A minha visitante, Thelminha! Fala aí, Thelma, para o povo ouvir sua voz. Fala. Peraí, tira aí. Pode falar. Gente, muito. Estão me ouvindo? Olha, bom ver vocês, saudade de todas, viu? Muitas saudades mesmo. Estamos aqui de quarentena, eu e Marco com problema sério de coluna, mas Deus tem cuidado de nós o tempo todo, né? E estou muito feliz de ver vocês, viu? Parabéns pelo trabalho, que Deus continue abençoando e fortalecendo, tá bom? Beijo para todas. Aqui. Pastor Elias, dá a sua bênção aqui para nós, que a gente vai desligar a live. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, Marielle. Gente, foi muito legal. Eu sei que houve algumas dificuldades, mas o trabalho foi feito. Isso valeu a pena e vamos continuar. A pegada é essa mesmo. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês, hein? Tchau, tchau, hein? Ó, beijo, beijo. Vou apagar, vou derrubar todo mundo.